sua mão no coração, fique de pé, vamos falar com o Senhor, vamos apresentar este trabalho, esta reunião. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos Te agradecer por esse dia, queremos, meu Deus, queremos Te agradecer por essa oportunidade. Meu Deus, eu oro ao Senhor, perdoe as nossas falhas, os nossos erros, intenções, motivações, tudo que falamos, pensamos, que entristeceu, que afastou, Senhor. Nos perdoa, meu Deus. Nos guarda, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da nossa casa, da nossa família, tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Passa com teu sangue sobre cada lar, sobre cada família. Visita as nossas crianças com poder, Senhor. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida deles. E nós declaramos poder, força, coragem, unção sobre as nossas crianças. Guarda as nossas crianças de todo e qualquer tipo de abuso, seja ele físico, mental, emocional. Guarde as crianças, proteja as crianças da imoralidade, do pecado, da destruição, meu Deus. Senhor, nós temos o Senhor e nós precisamos do Senhor. Nos ajude, meu Deus, a cada dia nos transformar, a sermos, meu Deus, o pai e a mãe que o Senhor está nos direcionando. Ajuda cada pai, ajuda cada mãe, meu Deus, a entender qual é a direção, como educar, como ensinar, meu Deus, para que possamos caminhar juntos, meu Deus, para o futuro dessa nação, porque o futuro da nação está nas nossas crianças. Guarda as nossas crianças, abençoa os pais, abençoa as famílias, meu Deus. Eu entrego este culto, pais e filhos, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Que Deus abençoe você. Pode sentar, por gentileza. Calma, voltei. Passei pelo corredor e a Renata diz, o livro voltou. Vamos lá, espero que você não tenha se esquecido, né, do que estamos conversando aí todas as quartas-feiras sobre o livro, né, que é um livro que está nos ajudando demais, está nos ensinando a disciplinar e a entender a verdadeira disciplina, né, disciplina é muito mais do que os nossos filhos nos obedecerem, mas é eles obedecerem a Deus. Então, dando uma lembradinha na semana retrasada, eu falei sobre Moisés. As duas maneiras como ele teve ali, a atitude que ele teve com o povo de Israel. Uma forma, no primeiro momento ele foi piedoso, ele intercedeu, já no segundo ele não teve a paciência. E Deus quer que desenvolvemos essa paciência, essa disciplina de educar os nossos filhos. E a disciplina está ligada, a obediência dos nossos filhos não está ligada a nós, pais, mas a disciplina deles está ligada totalmente a Deus. Então vamos lá. Hoje o tema é pecadinhos e pecadões. É um tema muito importante. Porque como pai e como mãe, nessa condução dos nossos filhos, acabamos passando a mensagem errada. E acabamos ensinando eles que tem o pecadinho e tem o pecadão, mas na verdade tudo é pecado. Suas conversas cotidianas, o modo como você ouve as instruções que dá aos seus filhos, são os elementos que definem sua maneira de educar. Estes elementos também revelam se você educa de maneira piedosa ou de maneira descuidada. Então, como educamos os nossos filhos? De maneira piedosa ou de maneira descuidada? Olha essa parte que é importante. O que é mais importante para você dominará o seu pensar. O que é mais importante para mim é o que vai dominar os meus pensamentos. O que é mais importante para mim vai predominar e é como eu vou ensinar os meus filhos. E como você fala, como você ouve, é como você instrui, mostra o que é importante para você. Aquilo que é importante para você também é o que Deus considera importante? Será que o que eu considero para a minha vida importante é importante para Deus também? Essa é uma forma fácil
de entender o que é ser piedoso do que é ser descuidado. Será que como pai, como mãe, você está sendo educando de forma piedosa ou de forma descuidado? Se os seus pensamentos estão voltados para o que o mundo diz ser importante, então este é um pensar descuidado. Se eu estou pensando da maneira que o mundo está conduzindo, da maneira que o mundo acha que é importante eu educar e criar os meus filhos, eu estou sendo descuidado e não piedoso. No entanto, se você se concentra no que Deus diz ser importante, então se você concentra no que Deus diz ser importante, então você deu um passo importante em direção à piedade. À medida que tenta alinhar suas prioridades com a de Deus, suas conversas cotidianas serão transformadas em conversas que agradam a Deus. Tudo volta para o nosso relacionamento com Deus. A maneira que eu me relaciono com Deus, a maneira que eu consigo entender a vontade de Deus, eu vou conseguir passar e transmitir isso para os meus filhos, através das conversas do dia a dia, conversas cotidianas, que é o ponto central do que estamos conversando durante todas essas quarta-feiras, porque a conversa do dia a dia é a coisa mais importante. É no dia a dia que vamos ensinando sobre Deus, sobre as maravilhas, sobre a grandeza dele para os nossos filhos. Já vimos, então, em capítulos anteriores, como dar instruções aos nossos filhos e como responder eles sem pecar. Lembra da historinha do lixo, né? Que eu contei a história do lixo. A história do lixo virou assunto, a história do lixo. Ali ensina muito. Agora talvez esteja pensando, tudo bem, pastora, já sei como falar de maneira agradável, aprendi, e sei que devo sempre responder de maneira amorosa e não de forma impaciente e irada. Porque toda vez que eu respondo uma atitude, um comportamento de forma irada, eu estou perdendo um ponto, eu não estou ganhando. Eu tenho que sempre responder de forma amorosa, equilibrada. Porque tem situações que os nossos filhos vivem que bate e a gente tem aquela falinha, né? Age na ira, no impulso, tem uma atitude errada. Mas Deus, é isso que Deus está alinhando em nós. Alinhando esse amor, essa paciência, esse cuidado. E o que Deus está nos direcionando é que precisamos ter cuidado, principalmente no momento da ira, que foi o que aconteceu com Moisés. No primeiro ponto, ele se colocou ali. Não, Senhor, não faça isso com o teu povo, é para a honra e a glória do teu nome. Já no segundo momento, ele perdeu a paciência, ele foi dominado pela ira. Agora, talvez aqui, eles sofreram as consequências pela rebeldia e a desobediência deles. Quando é que... Aí você pergunta, quando é que finalmente então eu vou disciplinar o meu filho e ter respostas corretas para ele? Olha o que diz aqui. Uma resposta amorosa para o pecado do seu filho não é um substituto à disciplina. Então, eu responder de forma amorosa, eu não estou disciplinando. Você vai entender, calma. Na verdade, é simplesmente a maneira como você fala com ele enquanto disciplina. Então, a forma amorosa que eu estou falando com o meu filho, eu não estou disciplinando. Eu, na verdade, eu estou entrando no modo que agrada a Deus. Eu estou tendo uma conversa com ele, uma conversa amorosa. Simplesmente a maneira como você fala enquanto disciplina. E quando eu estou falando de forma amorosa, eu entro com a disciplina, com a educação. Eu corrijo ele, corrigir de forma amorosa. A resposta amorosa aperfeiçoa, a resposta amorosa aperfeiçoa a disciplina e possibilita que você a conduza de maneira mais eficaz. E esse é um ponto bem complicado para os pais, né? Conduzir de forma amorosa, responder de forma amorosa, lidar de forma amorosa quando os nossos filhos fazem aquilo que você pediu para ele não fazer e ele faz 10 vezes a mesma coisa. Aí que está o ponto.
Precisamos encontrar esse equilíbrio. E eu falei também aqui que eu tenho buscado métodos de lidar com os meus filhos. Então, quando eu vejo que eu vou ter uma explosão, que a raiva vai sair, que eu vou perder um ponto, eu coloco a mão na minha cabeça e Jesus me ajuda, eu sou uma mãe calma, eu sou equilibrada, eu sou amorosa, eu vou conseguir, eu consigo. Então, eu busco primeiro me acalmar, alinhar, né? Se alinhar ali e depois tento lidar com aquilo. E é interessante que eu já vivi os dois lados. Eu já corrigi de forma dura, sem paciência, e já corrigi os meus filhos com paciência e de forma amorosa. O resultado das duas é totalmente diferente. Quando eu corrigi os meus filhos de forma dura, com a raiva à frente, eu não conseguia atingir o objetivo. Eu não conseguia ensinar o que eu precisava ensinar. Mas quando eu corrigi de forma amorosa, com paciência, eu tive um resultado. Que nem eu já contei aqui, para quem é novo, creio que não ouviu. Teve uma situação na minha casa que o meu filho mais velho, ele estava andando de skate, aquele skate elétrico, e eu estava falando para ele, filho, cuidado, anda devagar, porque tem espelho. E eu estava no meu quarto, de repente, só escutei a pancada do espelho, ele vem chorando, desesperado. E naquele momento, eu primeiro me acalmei, porque ele estava chorando demais, e busquei entender, por que você está chorando? Aí ele respondeu, eu estou chorando porque o papai vai ficar bravo. Aí eu, com muita calma, falei, mas como vamos resolver isso então? Não, mamãe, não fala para o papai, não, mamãe. Eu falei, não, assim, essa opção não existe. O papai precisa ficar sabendo que o espelho foi quebrado. Então, eu preciso que você se acalme, você é corajoso, você é forte, você tem que falar para o seu pai, você errou. E aí, eu falei para ele, vai orar e vai pedir ajuda de Deus, pede para o Senhor acalmar o coração do seu pai, pede para Deus trazer equilíbrio, que o papai venha saber conduzir essa situação e tal. Ele foi sozinho no quarto dele, e eu fiquei meio que escondida ouvindo a oração dele. E foi uma oração de criança é uma oração sincera. E ali, meio a choros, nariz correndo, ele orou e pediu para o Senhor ajudar ele. Aí, quando foi por volta de 5 horas da tarde, quando o pai chegou, ele olhou para mim com aquele olhar assim, mãe, e agora? Me ajuda? Naquele momento, eu quase tive a ideia de me colocar à frente e resolver aquela situação para ele. Só que eu vi que aquilo não seria saudável e ele não iria aprender nada. Então, eu chamei ele num quarto à parte e falei assim, olha, seu pai chegou, agora tenha coragem em frente. E ele foi com a perninha trêmula, já querendo chorar, e falou, eu errei, pai, eu quebrei, eu sou homem, eu assumo, tal e tal e tal. E aí, depois que ele falou, ele ficou tenso, esperando a reação do pai. E o pai teve a melhor reação que ele poderia ter. Elogiou ele pela coragem, corrigiu ele, porque ele quebrou um espelho e aquilo estava errado, mas o pai deu a resposta certa. Essa situação marcou o João, e se você para conversar com ele sobre isso, ele vai lembrar dessa história, porque isso marcou. Porque ele foi corrigido de forma amorosa. De forma amorosa, e ele foi corrigido. Agora, quando eu corrijo a base de grito, a base lembra do que eu falei? Ameaças, tentar comprar o meu filho, eu estou perdendo, eu não estou marcando aquilo de forma positiva, mas de forma negativa. Uma resposta descuidada, irada, desvirtua a questão a ser tratada no coração do seu filho, porque foca na reação do pai. A criança faz de tudo para evitar a ira do pai. Em contraste, uma resposta piedosa, cheia de domínio próprio, atinge o coração do problema, que é o pecado da criança contra Deus, e faz com que ela lide com o que realmente importa. Esse é o ponto. A forma que eu lido
A forma como eu trato essa questão, eu vou direto no problema, no coração do problema. Eu consigo atingir o objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é que meus filhos entendam que eles precisam entender e obedecer a Deus. A obediência dos nossos filhos não está ligada a nós, pais, mas está ligada a Deus. Quando os nossos filhos entendem que eles precisam obedecer porque isso agrada a Deus, é para Deus, aí a coisa começa a andar. Você não conseguirá disciplinar corretamente até que passe a enxergar como representante de Deus na vida dos seus filhos. Se você que é pai, se você que é mãe, primeiramente, não se enxergar como um representante de Deus na vida dos seus filhos, você não vai conseguir disciplinar. Porque quando eu entendo esse papel, eu sou um representante de Deus na vida do meu filho, da minha filha, aí você entende, e aí você aprende e passa a disciplinar. Você tem um papel, como os nossos filhos também têm um papel. Você e seus filhos são responsáveis, olha só o que diz aqui, vocês e seus filhos são responsáveis por prestar contas de seus atos primeiramente a Deus. Então vamos repetir, o primeiro, filhos são responsáveis por prestar contas a Deus pela obediência aos pais. E pais são responsáveis diante de Deus por criar os seus filhos de modo a temerem a Deus. Ou seja, o pai, a mãe, o filho, a filha, toda a obediência tem que voltar para Deus. Assim como nós estamos aprendendo como lidar e ensinar os nossos filhos à obediência, como pai e como mãe também estamos aprendendo a ser obediente a Deus. Então é um trabalho em conjunto. Portanto, o motivo correto da disciplina é fazer com que seus filhos prestem contas primeiro a Deus. Olha o que diz aqui em Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais, pois isto é justo. Esse é o elemento fundamental desse treinamento. A maioria dos pais cristãos não vão discordar disso que eu falei. Mas, contudo, isso não é raro. Os pais não estão enfatizando esse mandamento constantemente. Seja por ignorância ou por conveniência, por serem inconsistentes, não ajudam seus filhos a crescerem em amor e em obediência a Deus. Será que estamos ensinando os nossos filhos a crescerem em amor e obediência a Deus? Ou estamos educando de forma descuidada, bagunçada? Aí você pergunta, quando devo então disciplinar? Quais assuntos são importantes o suficiente para merecerem a disciplina e quais posso relevar? Muitos pais lutam com essa questão porque não têm base sólida para a disciplina. E essa dúvida acaba surgindo o tempo todo. E pode ser que você está vivendo essa dúvida. Então, quando eu disciplino? Então, quando eu vou agir? Então, quando eu vou usar a vara que a Bíblia manda eu usar? Tem um momento certo. Agora, mais uma historinha. Não é a do lixo, essa é uma boa também. André tem 4 anos e está correndo pela casa, presta atenção. Michele, sua mãe, está falando ao telefone quando ele tropeça e esbarra na mesa da cozinha, derrubando no chão um copo de plástico cheio de água que estava em cima da mesa. Ela o segura, certifica-se de que ele está bem e diz para não se preocupar, pois era apenas água. Ele sorri e Michele também, fazendo um carinho em sua cabeça, dando continuidade à conversa no telefone. Apesar de já ter sido alertado, o filho, para não correr dentro de casa mais de 1 milhão de vezes, ela não mencionou isso desta vez. Afinal, era apenas um copo de água e ela estava no meio de uma conversa. No dia seguinte, Michele está novamente falando ao telefone sentada à mesa da cozinha. Porém, ela está limpando suas taças de cristal ao mesmo tempo. André está correndo e de novo tropeça e esbarra na mesa da cozinha, derrubando uma
das taças de cristal que se quebra. Ele olha para a mãe com um sorriso, esperando a mesma reação do dia anterior. Porque a história foi a mesma, só mudou o copo de água para a taça de cristal. Só que dessa vez, Michele desliga o telefone e fala com André, irada, que ele tinha ido longe demais. Quantas vezes já disse para não correr dentro de casa? Olha só o que você fez. Sabe quanto custou isso que você quebrou? André começa a chorar. Ele está o quê? Confuso. Ontem, o que parecia ser a mesma coisa foi tratado como se não importasse. Hoje, ele é um monstro. Ontem foi um pecadinho e foi perdoado. Hoje, um pecadão e ele foi punido. Ou seja, deu para você entender que houve a mesma situação, mas a mãe não corrigiu da primeira vez, ela deu uma resposta errada. Ela mostrou que para essa atitude de desobediência tem um castigo, tem uma correção. Para essa, não, esse é leve. Não, você derrubou um copo com água, isso é leve. Não, você quebrou a minha taça, isso é grave. É aí que já entra o famoso pecadinho e pecadão. Ah, foi só um pecadinho. Não, foi um pecado grave. Como é só uma mentirinha. Não, foi uma grande mentira. É aí que entra. Então, consegue entender, através dessa história, o quanto temos que tomar cuidado? Porque é no dia a dia que estamos deixando os nossos filhos o quê? Confusos. Sem entender o que está acontecendo. Qual foi a diferença entre os dois eventos? Então, da primeira vez, o prejuízo foi a água derramada no chão, com certeza nada que mereça disciplina. Da segunda vez, o prejuízo foi ter quebrado uma valiosa taça de cristal. Entretanto, vamos pensar, qual foi realmente o pecado dessa história? Não foi o fato de que André estava correndo pela casa quando não deveria? No entanto, Michele está preocupada em disciplinar apenas porque houve uma perda material. Ou seja, o ponto da história é a desobediência do André, porque não era para ele ficar correndo. Esse aí é o ponto. Mas a mãe ignorou essa desobediência dele, e o que foi mais importante para ela foi a taça caríssima que ele quebrou. Um bem material. A comparação errada aqui é cristal quebrado e água derramada. Ambos são resultados da desobediência de quem? De André. E a falha de Michele de exigir a obediência. O erro está nos dois. Aqui, nenhum dos dois agradou, praticou a obediência a Deus. A mãe perdeu o seu papel de cuidadora, de ensinar o André a ser obediente. E o André perdeu a oportunidade de agradar a Deus, desobedecendo a sua mãe. Então, os dois desobedeceram. E quantas situações, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, estamos ali corrigindo e sem perceber, não estamos dando o exemplo certo. Aqui foi um exemplo de algo simples, um copo com água e uma taça de cristal quebrado. Então, muitas vezes, eu posso estar corrigindo o meu filho de algo que eu mesmo estou provocando e eu também não estou agradando a Deus. Porque tudo volta para Deus, a nossa obediência volta para Deus. As coisas desimportantes são muito mais importantes para Michele. Tudo quanto é importante para Deus é piedoso. Se você fizer essa diferenciação entre pecadinhos e pecadões, seus pensamentos não serão piedosos e sim irrefletidos.
Deus não tem uma categoria de pecadões, aqueles pecados que os pais ficam aborrecidos e pecadinhos, aqueles pecados que os pais geralmente ignoram. Deus quer ser amado e obedecido em todos os momentos, não apenas quando as consequências parecem ser grandes. Deus quer que nós amamos os nossos filhos independente da situação. Independente. Ah, pastora, descobri que o meu filho beijou uma menina na escola. E, nossa, que pecado. Não. Aí você tem uma atitude, tira o celular, tira tudo dele, tira quase a roupa dele, deixa ele sem nada. Porque tem muitos pais que têm esse tipo tem esse hábito de corrigir. Tira celular, tira o videogame, tira o quarto, tira a cama, tira tudo. Esse é um modo errado de corrigir. Mas também tem momentos que temos que frustrar os nossos filhos. E precisamos entender a diferença de frustrar e a diferença de corrigir tirando tudo. Porque se meu filho pecou em algo, ele pecou em algo grave, ao seu ver, e teve um pecadinho irrelevante, você tem que corrigir da mesma maneira as duas situações. Que foi o que a Michele não fez aqui. Ela tratou de forma diferente uma atitude da água, atitude da taça. Deus, vamos voltar aqui. Como representante de Deus, você não tem o direito de desculpar ou de ignorar a desobediência. O que Deus requer é que você crie seu filho no temor do Senhor. Não faça da obediência um assunto banal ou ocasional. Quando um filho desobedece deliberadamente, você não tem escolha senão aplicar a disciplina por amor a Deus e ao seu filho. Porque o pai que ama disciplina os seus filhos. É possível notar como a mentalidade de pecadões e pecadinhos influenciam profundamente suas conversas do cotidiano. Na primeira história, a questão em destaque foi somente a água derramada. Nada mais foi notado pelo radar da mãe. O telefone era mais importante para a mãe naquele momento. Na verdade, porém, a coisa mais importante era que, ao correr onde ele não deveria ter corrido naquele lugar. André estava desobedecendo a sua mãe, portanto, desobedecendo a Deus. André, desobedecendo a mãe, está desobedecendo a Deus. A mãe, não corrigindo e nem disciplinando André, também estava desobedecendo a Deus. Se Michele estivesse preocupada com a seriedade da obediência, o filho teria sido disciplinado na primeira vez. Não por ter derramado a água, mas por ter corrido onde não deveria. Talvez o segundo incidente, com a taça quebrada, nem teria acontecido se André tivesse sido devidamente confrontado no dia anterior. Se no dia anterior da água André tivesse sido corrigido antes do acidente e tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Mas ele foi avisado e ele não parou. Então, o que era mais importante para a mãe? Ela não levou com a seriedade o que deveria ter levado. Ela não corrigiu, ela não cumpriu o papel dela. O que era importante para ela naquele momento, na primeira história era o telefone, né? Deveria ser uma ligação muito importante. E no segundo momento foi a taça de cristal, que é muito cara. É perigoso julgar a seriedade de um pecado por suas consequências. André foi desobediente da mesma maneira nas duas circunstâncias. No entanto, na primeira vez, quando as consequências foram mínimas, não houve repreensão, apenas um sorriso que dizia nas entrelinhas: não tem problema. Talvez a mãe até tenha sentido orgulho dela mesma por ter sido tão paciente e gentil e por não ter ficado brava. Na segunda vez, as consequências foram significativas, assim como a disciplina de André. Entretanto, o pecado não foi pior na segunda vez. O pecado do André não foi pior na segunda vez. Ele igualmente ocorreu onde não deveria ter ocorrido.
desobediência deliberada. Essa desobediência é algo que precisamos trabalhar com as crianças. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu tenho trabalhado bastante na escolinha a questão da obediência com as crianças. Eu tenho buscado de todas as maneiras, de forma lúdicas, a entenderem que a obediência deles está ligado a Deus. Então, a sua obediência está ligada a Deus. Quando você obedece o seu pai e a sua mãe, você, na verdade, está obedecendo a Deus. E se você falar assim, mas uma criança não vai entender isso, entende muito bem. Melhor que adulto. E tem crianças que eu ensino assim, olha, fala a verdade para o seu pai e para a sua mãe, que a bondade, a misericórdia do Senhor vai vir em teu favor, tem que saber, tem que falar a verdade. Tem que ser obediente. Isso vai entrando aos poucos. É como eu falei, lembra do teste do lixo? Eu fiz o teste do lixo, que eu queria saber se o meu filho estava obediente. Mas isso não significa que ele é obediente em tudo. Naquele ponto, naquela situação, naquele dia, ele foi obediente. Mas por que ele foi obediente? Porque ele recebeu um comando. Levanta, vai, pega o lixo e leve. Ele recebeu um comando, uma direção. Eu não pedi por favor. Eu não fiz troca com ele. Vai levar o lixo que eu te dou isso. Não, só foi uma ordem. Então, as crianças, elas têm essa... Horas obedece, hora desobedece, obedece, desobedece, obedece, desobedece. Desobedece, depois obedece. É uma montanha russa. Mas o ponto é que precisamos sempre estar ali, do lado deles, ensinando eles a ter essa continuidade. Não, é obediente. Falando uma vez, eu falo uma vez com você, então obedece. E ensinando, mostrando que a obediência do seu filho está ligado a Deus, não a você. E é como também a gente estudou. Quando os nossos filhos, a gente precisa entender isso e se libertar, porque a gente acha, você leva para o pessoal. Seu filho te desobedeceu na frente de alguém. Você leva aquilo para o pessoal. Eu sou uma mãe, um pai ruim. Tá vendo que eu estou criando errado. E você acaba corrigindo o seu filho por conta do que as pessoas estão pensando ao seu respeito. E aí você, através dessa atitude, está mostrando o quê para o seu filho? O que é mais importante, o que as pessoas estão pensando de você, como pai, como mãe, do que o seu filho pensa ao seu respeito. Então, temos que tomar cuidado, porque eles são câmeras com perninhas, eles estão observando tudo. Eles sabem de tudo. Os nossos filhos sabem mais de nós do que nós mesmos. Eles entendem tudo. Eles compreendem tudo, eles sabem quando você está triste, quando você está bravo, quando você está irado. Eles sabem quando você brigou com o seu companheiro, com a sua companheira. Eles sabem, eles estão analisando, eles estão observando o que está acontecendo. Então precisamos ter cuidado, porque talvez você está dentro da igreja, está buscando de Deus a mudança dos seus filhos, a obediência dos seus filhos, mas lá no dia a dia, você está deixando os seus filhos confusos. Mas eu tive o mesmo erro. Mas nessa questão meu pai corrigiu dessa maneira, e naquela questão meu pai corrigiu daquela maneira, eu não estou entendendo. Então, há níveis, então. Aí onde entra o problema. Onde a criança acredita que há níveis de mentiras, de pecado. Pecadinhos ou pecadões, se Michelle estivesse realmente preocupada com a desobediência do filho, teria enxergado o fato dele ter corrido dentro de casa como algo digno de ser tratado. A conversa que ela teve com o filho imediatamente após cada incidente é um exemplo da profunda importância das conversas cotidianas. Nas duas situações, ela não pensou muito sobre o que disse. E muitas vezes isso acontece. Não pensar no que você está falando. Não pensar como... Talvez você está falando coisa, corrigindo de uma maneira que você não está pensando. Simplesmente respondeu de acordo com o que era importante para ela. Quantas vezes, como pai e mãe, estamos respondendo os nossos filhos com aquilo que é importante para nós? Estamos numa ligação...
o nosso filho faz algo ali errado. Não, vai lá com a sua mãe. E não tratamos aquilo. Estamos dando a resposta que é importante para nós e não para eles. Precisamos estar atentos com as nossas respostas. Na primeira vez, o telefone era mais importante, a água derramada não era tão importante. Portanto, as palavras habitualmente usadas refletem essas prioridades. Deixa-me ter certeza de que André está bem para que possa voltar para a minha ligação. Se ensinar o seu filho a amar a Deus fosse a coisa mais importante, olha o que diz em Deuteronômio 6,7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse versículo está dizendo, converse com seus filhos, no dia a dia. Teria enxergado o fato de ele ter corrido na cozinha como algo importante. Teria desligado o telefone para confrontá-lo. Se a Michele se preocupasse em educar o seu filho, ela teria desligado o telefone e ela teria praticado Deuteronômio 6,7. Ela teria parado com tudo para ensinar. Pais, precisamos parar e ensinar os nossos filhos. Aí também tem um grande ponto. Pais que estão correndo para lá, para cá, para lá e para cá, para cá e para lá, e não estão tendo tempo para corrigir. Se a Michele tivesse parado, desligado o telefone, corrigido, seria um ponto para ela. Quantos pontos estamos, como pai e como mãe, quantos pontos estamos perdendo diante de Deus através de uma correção bagunçada, descuidada, desordenada? Temos que tomar cuidado com a maneira que estamos lidando com os nossos filhos no dia a dia. Sua reação imediata revelou o que era mais importante para ela. Incidentes como esses demonstram se a mentalidade de pecadões e pecadinhos está programada em nossa mente. No segundo incidente, Michele ficou irada porque a taça de cristal foi quebrada e a taça era cara. Suas palavras ditas a André refletem esse valor. O André viu que tem mais valor a taça. Foi isso que ele viu. Isso tem mais valor para a mãe dele. Por mais valioso que seja o cristal, ele perdeu o seu valor na comparação ao valor de amar a Deus com todo o coração. André estava desonrando a Deus ao desobedecer às ordens de seus pais. A mãe estava desonrando a Deus porque não quis ajudar André a enxergar a importância da obediência. O nosso papel é ajudar os nossos filhos a enxergar a obediência, a enxergar o amor de Deus. As palavras naturalmente ditas no processo de correção expulsaram aquilo que era mais valioso. Sua conversa expôs seus valores. As nossas conversas com os nossos filhos expõem os nossos valores. A nossa correção, a correção que você está dando para os seus filhos, estão expondo o seu valor. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Voltando aqui, André provavelmente se lembrará deste evento como a vez que teve problemas por ter quebrado uma taça de cristal. Contudo, mais importante do que isso foi o fato de André não ter amado a Deus obedecendo a Michele. O verdadeiro pecado nessa situação foi perdido em meio aos estralhaços de cristal. A consequência do pecado não é prontamente conhecida. É como eu acabei de falar do João, do espelho que ele quebrou. Quando ele quebrou o espelho, ele foi corrigido de forma amorosa. E se tivesse sido ao contrário? Se ele tivesse apanhado, ficado de castigo, eu estaria passando para ele a mensagem errada. Isso começa agora. Os nossos filhos precisam entender que não tem níveis de pecado.
Não tem níveis, os erros. Ah, esse foi um erro pequeno, esse foi um erro grande. Não. Porque a Bíblia diz que temos que ser do sim, sim, do não, não. Pecado é pecado, mentira é mentira. E ponto. E como estamos tratando isso dentro de casa com os nossos filhos? Será que quando falamos para os nossos filhos, você precisa obedecer porque isso agrada a Deus? Será que ele está entendendo que obedecer, se ele não obedecer, ele vai ter consequências, ou se ele não obedecer, ele vai ser castigado por Deus? Será que você já parou para perguntar para os seus filhos o que eles entendem sobre obediência? Porque você precisa parar e perguntar, querido, querida, o que você entende que é obediência? Pode ser que você receba uma resposta, eu entendo que se eu obedecer, eu não vou ter consequências, eu não vou apanhar, eu não vou ficar de castigo, você não vai deixar eu ver televisão, você não vai tirar meus brinquedos, então eu preciso obedecer, porque senão eu vou ficar sem minhas coisas. Será que é isso que ele entende? Isso é obediência? Isso não é obediência. Se o seu filho entende que se o seu filho entende que a obediência está ligado às consequências, então ele não sabe o que é obediência. Então ele não vai obedecer a Deus. Aí ele vai crescer. Ele vai se tornar um jovem. E aí ele vai se encontrar, tem os seus amigos, e ele encontra uma menina, a menina é toda sedutora e tenta seduzir ele. Aí ele vai pensar, bom, se eu seguir com isso, meu pai e minha mãe vai descobrir, a casa vai cair, eu vou perder meu celular, eu vou perder tudo, vou deixar até de ser filho deles, que eles vão acabar comigo. Ou não vou obedecer, não vou seguir com isso. Na verdade, o que ele precisa entender é que aquela atitude vai levar eles a agradar a Deus, e não os pais. E é por isso que muitos jovens acabam errando, porque eles ligam essa desobediência aos pais, às consequências, e não a Deus. E precisamos ensinar isso para os nossos filhos agora, de pequeno, que a obediência está ligada a Deus. Na escolinha, na sexta-feira, eu fui dar aula para as crianças, e eu peguei 5 copos de plástico. Aí eu desenhei um papai, uma mamãe, a criança e desenhei Deus. Aí eu peguei e falei para as crianças, você estava lá no céu com o Senhor, e Ele te deu uma ordem. Você vai descer, honre teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongue seus dias na terra. Ok? Aí as crianças falam assim, ok, tia, Deus deu essa ordem para mim, então. Falei, então combinado, guarda aí a ordem que Deus deu para você. Aí agora Deus vem e dá uma ordem, sua mãe engravidou, e Deus dá uma ordem para sua mãe e para o seu pai. Ensine a criança o caminho que deve andar. Mais uma ordem, agora essa ordem foi dada para os pais. Então, as duas partes têm uma ordem. Deus deu uma ordem, uma lei, uma regra. Aí eu peguei o copinho da criança e coloquei dentro do copinho da mãe. A mamãe engravidou. Bom, agora você nasceu, você está aqui do lado de fora. Deus está aqui em cima, seus pais e você. Aí teve um menininho, acho que ele tem 3 anos. E eu perguntei para eles se eles estavam agindo com desobediência. Aí o menininho de 3 aninhos falou assim para mim, eu sou mal criado. Falei, você é malcriado? Sou malcriado. Mas você faz malcriação para quem? Ah, para mamãe, papai, escolinha. Falei, que coisa, né? Mas hoje você vai entender que a malcriação está te afastando do Senhor e você não está obedecendo a ordem e a lei que Ele te deu. Aí ele ficou com o olho assim. Peguei o copinho e falei, então quando você age com malcriação com a sua mãe. Aí eu fiquei mexendo com o copinho dele sendo malcriado. Ele parou, arrumou a postura dele. E aí eu peguei o copinho dele e chutei a mãe e o pai dele. Ele ficou, tia, tipo assim, tia, que horror.
Aí eu peguei e falei assim, quando você faz isso, essa malcriação para sua mãe, para o seu pai, ou para as pessoas que estão ao seu redor, quem você está atingindo? Aí eu peguei o copinho de Deus e coloquei dentro do pai e da mãe. Aí ele abriu o olho, Deus, eu falei, pronto, meu amor, agora você entendeu que a sua malcriação não vai te levar a lugar nenhum. Que você está sendo malcriado não é com seu pai e com a sua mãe, você está sendo malcriado com Deus. E Deus te deu uma ordem. Você está cumprindo a ordem que Deus te deu? Não. Então vamos aprender e vamos cumprir a partir de hoje. O que precisamos é ensinar as nossas crianças a não decorar, decorar os mandamentos, decorar as leis, a Bíblia inteira. Mas eles precisam entender o que aquilo significa. E é isso que, quando você chega na igreja e você passa a ler a palavra, a buscar o entendimento da palavra, você começa a ter clareza. Aí você começa a entender, você começa a mudar. Você vai modificando, vai sendo moldado, trabalhado naquilo. Com a criança é a mesma coisa, porém cabe quem? Os pais a ajudarem nesse processo de formação. Cabe os pais ajudarem na formação dessa criança, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Ele nos deu uma herança. E precisamos cuidar dessa herança, saber lidar com essa herança. E como eu vou conseguir? A Bíblia é meu manual. Na Bíblia eu encontro tudo que eu preciso para ensinar essa criança. E lembra do que eu falei? Eu só consigo ensinar o caminho se eu passar pelo caminho. Não adianta eu ensinar um caminho que eu não passei. Então, será que como pai, como mãe, eu sei o que é ser obediente, verdadeiro, íntegro? Eu passei por esse caminho, eu estou passando pelo caminho da obediência? Porque se eu estou passando como pai, como mãe, eu estou passando pelo caminho da obediência, agora eu consigo pegar o meu filho e passar com ele e mostrar o caminho da obediência. Eu passei pelo caminho da verdade. Parei de mentir, eu sou agora um pai, eu sou verdadeiro, só falo a verdade. Muito bom, agora eu pego essa criança, esse aqui é o caminho da verdade. Agora eu tenho um relacionamento com Deus, eu oro, eu falo com o Senhor como nunca, eu estou lendo a Bíblia, eu estou no propósito da mudança, eu estou determinado, eu estou focado, muito bem. Agora eu pego o meu filho e mostro esse caminho do relacionamento com Deus, como ele vai se relacionar com Deus. Porque como eu vou ensinar meu filho a se relacionar com Deus se eu não me relaciono com Deus? Como é que eu vou ensinar algo que eu não sei? Como é que eu vou mostrar um caminho que eu não sei? Qual é o caminho? Ensine à criança o caminho que deve andar. E qual é esse caminho, pastora? É o caminho que você está percorrendo, que está agradando a Deus e que está dando certo. Esse é o caminho. Agora, se eu sou um pai mentiroso, lascivo, eu estou no pecado, eu estou na imoralidade, eu estou na pornografia, eu estou em tudo que é errado, estou fazendo tudo errado. Qual o caminho que você está ensinando? Você está ensinando o caminho da imoralidade, do pecado. Porque tudo que eu faço, ainda que ninguém veja, Deus está vendo e tem um mundo espiritual. E ainda que você fale, não, mas eu não estou ensinando meu filho sobre pornografia, é um espírito. E você está ensinando esse caminho. Porque cada casa tem um espírito, cada família tem um espírito. Tem um cheiro. E cada criança se comporta ali. É muito interessante na escolinha. Você consegue ter uma dimensão da casa de todo mundo ali, todas as crianças. Quando você olha uma criança, ela é limpinha, ela está sempre alinhadinha, organizada, está sempre com um lacinho, está sempre com um vestidinho, com um sapato. Epa, essa criança ela vem de um lar organizado, alinhado. Quando você vê uma criança que coloca o dedo no nariz, que passa nos lugares, epa, essa criança está vindo de um padrão, ela está vendo alguém fazer isso, ela está repetindo. Ah, pastora, não é verdade. Como não? Eu disse aqui também de uma menina que ela bateu na cara da outra menininha da escolinha. Eu peguei ela, fui questionar ela por que ela tinha feito aquilo, que aquilo era errado. É porque meu pai faz na minha mãe. Meu amor, como assim, Jesus do céu? Mas não, está errado. Ou seja,
As crianças, elas só vão imitando aquilo que elas estão vendo dentro de casa. Se você, que é pai e mãe, não está lendo, não lê a Bíblia em casa, os seus filhos não estão vendo você ler a Bíblia, orar, buscar, aí você vai lá, lê a Bíblia, tá vendo? Lê a Bíblia agora. O que você está ensinando? Você não está ensinando nada, você está piorando a situação. Porque eles aprendem com o exemplo. É olhando, é observando. Então, qual o caminho que você está conduzindo os seus filhos? Será que é esse caminho de vida, de bênção, de um futuro poderoso, de um futuro glorioso? Ou é um caminho de destruição? Você tem que saber qual é o caminho que você está conduzindo. Porque só tem como eu mostrar o caminho se eu passei por esse caminho. Se eu não passei por esse caminho, não tem como eu ensinar. Aí estamos no propósito da mudança. Persistência, foco, continuismo, terminar todos os dias, ir até o fim, não desistir, não desanimar, não parar. Aí você já olha, tem gente que parou lá no primeiro dia, tem pessoas que parou lá no segundo dia. Aí o que você está ensinando para essa criança? Tem que ser oscilante na vida. Então, assim, tem prioridades. A igreja não é uma, orar a Deus também não é uma prioridade. Então, temos que tomar cuidado se não estamos errando nessa condução. Aí eu estou cobrando um negócio, mas eu também estou errando do outro lado. E eu gosto de lembrar, se na sua casa, seus filhos têm problema com mentira, vá procurar investigar, porque tem algum adulto aí que está mentindo e abriu essa porta. Mas a criança já nasce maldosa, mas você vai ali conduzindo, corrigindo, alinhando, ensinando. Que nem a Bissa falou, criança bebezinha assim, pequenininha, já é egoísta. Não quer dividir, é da natureza carnal dela. E quem vai ensinando, mostrando, conduzindo? São os pais. Os pais, esse é o nosso papel. O nosso papel é conduzir os nossos filhos a Deus. O nosso papel é conduzir os nossos filhos, o coração deles. O coração dos nossos filhos tem que ser um coração que agrada a Deus. Ponto. E o seu papel de pai e de mãe é ensinar o seu filho a ter esse coração. Mas como você vai ensinar o seu filho a ter esse coração se nem mesmo você tem? Será que o seu coração agrada a Deus? Porque se o seu coração agrada a Deus, agora você consegue ensinar. E o coração dos seus filhos vão agradar a Deus. Não tem erro. Olha o que diz aqui em Provérbios 7, na NVI. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina, da esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ao entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Entendi sobre o meu leito cobertos de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com a mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-se de carícias até o amanhecer. Ou seja,
Aqui fala do jovem, eu já falei isso anteriormente, fala do jovem, que a gente ensina muito sobre isso. Amarre, obedeça os mandamentos, amarre, guarde os mandamentos, porque você que é jovem, você vai ter situações como essas. E onde está a sua obediência? A sua obediência está onde? Nos seus pais ou em Deus? Você que é jovem, você que é criança, adolescente, a sua obediência tem que estar em Deus. No temor do Senhor, o temor do Senhor tem que estar no seu coração. Você tem que temer a Deus. E não ter medo dos seus pais, das consequências, mas é guardar os mandamentos de Deus para você não se desviar, para você não se perder e não ser enganado. Que nem quando tem adolescentes que me procuram, tia, sem querer eu beijei sem querer não. Tia, beijei uma menina na escola, meu amor. Não, tia, mas só foi um beijinho, não importa, você pecou. E é uma luta para fazer esses adolescentes entenderem que um beijinho é pecado. Eles querem questionar, mas só foi um beijinho, não é pecado. Você tem que guardar, você tem que vigiar, você tem que se proteger. E o nosso papel, você que é pai, você que é mãe, ajude os seus filhos a cada dia a guardar a palavra do Senhor no coração. Não perca tempo, não perca oportunidade. Toda vez que você tem a oportunidade de ensinar os seus filhos, ensine, eduque, converse, tenha tempo, explique. Ainda que as perguntas sejam difíceis, pare ali um pouquinho, explique por que daquilo. Lembra, seja o Google dos seus filhos, que os nossos filhos venham pesquisar em nós as dúvidas que eles têm. E para finalizar, não deseje que seus filhos sejam como aquela história do jovem rico. Não se acomode com consequências agradáveis e uma aprovação do mundo. Ninguém é tão bom assim. Todo mundo peca e falha. Em vez disso, ensine seus filhos com a poderosa arma da conversa diária a dar as costas ao pecado e a seguir em direção a Cristo. Mantenham-se firmes no propósito de ter um coração que ama a Cristo, mas que os prazeres e as boas consequências desta vida. Peça a Deus para ajudá-lo a fim de que as conversas regulares que você tem com seus filhos reflitam o amor de Deus, mais do que o amor às boas consequências. Ou seja, a nossa maior arma como pai e como mãe é a conversa do dia a dia que temos com os nossos filhos. É todos os dias conduzindo o coração deles para Deus. A mentalidade de pecadões e pecadinhos apresenta o pecado como uma questão de boas ou más consequências. Esse tipo de pensamento visa a autossatisfação e leva a uma falha de amor a Deus e a sua palavra. Enxergue isso. Examine suas conversas habituais para verificar se você está refletindo o amor de Deus ou simplesmente reagindo às consequências. Reflita sobre sua vida e sobre a sua linguagem para ver se você está adotando a mentalidade de pecadões ou pecadinhos. Se sim, volte seus caminhos, seu coração e sua vida. Ou seja, aqui que você, pai e mãe, está ensinando os seus filhos a mentalidade do pecado e do pecadinho. Arrependam-se e peça a Deus que o ajude a mudar. Peça por sabedoria e por força para amá-lo com todo o seu coração. E eu encerro aqui. Se você fala assim, pastora, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, eu vim de um lar disfuncional, eu não sabia, minha mãe e meu pai me educou de forma errada, não tive essas informações. E hoje eu não consigo praticar isso na minha casa. Peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar com sabedoria, com discernimento. Vai ter momentos que você vai estar ali com seus filhos, que ele vai vir algo assim, age assim. Lembra do shampoo que o Davi jogou no chuveiro? Que eu quase quis matar ele, mas Deus não deixou, porque cheguei lá, o menino tá horas no banho, quando eu cheguei, o shampoo novinho, tudo, um monte de gota assim no box,
Eu só coloquei a mão na minha cabeça e eu falei, é hoje. É hoje? Davi, é hoje. Por que você fez isso? Ah, porque eu queria espuma no banho. Você queria espuma no banho? Então tá. Então você não vai no passeio da escola porque eu vou comprar tudo em shampoo agora. Tenho muito shampoo para comprar. E naquele momento foi Deus. Eu te garanto que foi Deus. Porque a vontade é uma raiva, que uma coisa que subiu, assim, que agora eu vou pegar esse menino. Estava a cena perfeita, o bumbum vermelho, para dar uma chinelada nele. O cenário estava montado. E você acredita que essa frase que eu usei, vou comprar em shampoo, marcou ele? Marcou ele, porque agora, se você falar com ele dessa história, minha mãe vai comprar em shampoo. Pronto. Temos que... Mas, pastora, como eu adquiro isso? É Deus. Deus vai te ajudar a ter a resposta certa, a saber conversar, a saber lidar e ensinar os princípios, os valores. Não temos que ensinar os nossos filhos a repetir. Precisamos que os nossos filhos entendam. Esse é o ponto. E a atividade para você, mais aí 4 atividades para você. Primeira pergunta que você espero que você esteja respondendo e depois você me manda. Primeiro, o que os seus filhos classificariam como pecadões em sua casa? Então você vai perguntar para os seus filhos aí. Meu amor, o que você acha que é pecadão aqui em casa? Que quando acontece, nossa, pequei, é um pecado grande. Vê aí qual é a resposta. O que eles classificariam como pecadinhos? Então, senta com seus filhos aí hoje e pergunta, aqui em casa, o que você faz que você considera grave, um pecado, e o outro um pecadinho, pequeno? Vê qual é a resposta das crianças aí. A resposta que eles te derem aí vai te situar e você vai saber se você está sendo o pai que está ensinando pecado e pecadinho ou se você está ensinando essa criança a temer a Deus. Terceira pergunta, quando é mais provável que você faça valer as regras da sua casa? Misericórdia, olha só, e quando é menos provável? Esse negócio de regra eu vou te contar, viu? Depois, quando eu passar o nome desse livro, você vai entender, porque aqui, deixa eu ver se eu encontro, fala sobre a regra. Porque você coloca uma regra e aí você não cumpre a regra que você criou. Fica pior a situação. Olha só o que diz aqui, ó. É melhor criar poucas regras e que você possa aplicar do que você ter muitas regras e não conseguir observar nenhuma das regras que você criou. Então, temos que tomar cuidado com essas regras em casa, viu? Ou eu crio 2 ou 3 e me mantenho firme ali, ou eu não crio nenhuma regra. Porque quando eu saio da regra que eu criei, eu estou passando a mensagem para o meu filho que minha palavra não tem peso. O que eu falo não tem importância. Porque se eu criei, eu descumpri, então o papai e a mamãe falam quando está nervoso. Depois tudo isso passa. Então, toma cuidado. A última pergunta, o que a resposta anterior reflete sobre a prioridade? Então, todas essas respostas, você vai ver o que é prioridade na sua vida, como pai, como mãe. Você precisa saber o que é prioridade. A prioridade na sua vida é o seu casamento, seus filhos, seu trabalho. O que é prioridade? Quando você se torna pai e mãe, a sua prioridade é você ensinar essa criança com toda a força da sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé com o seu propósito. E acalma, não fiquem bravos comigo. Eu vou passar o nome do livro, está acabando. Você vai comprar, você vai ler o livro todinho. Depois tem outros que eu comecei a ler um ali, muito legal também, profundo. E aí eu vou passando para vocês. Com o seu propósito, espero que você tenha feito o propósito aí dos seus filhos também. Eu sempre peço, você que é pai, você que é mãe, projete, escreva tudo que você deseja, tudo que você busca pelos seus filhos. Não importa se você, estou grávida, pastora, nem nasceu ainda, tem que fazer o propósito. Ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, clame pelos seus filhos.
Isso é importantíssimo. Com a sua mão no coração, com seus olhos fechados, fala com o Senhor agora. Se você não entendeu, peça ajuda de Deus que você venha entender. Se você descobriu, nossa, eu estou falhando demais em casa, lembra, Deus é um Deus piedoso, amoroso, misericordioso. Ele sempre nos ajuda. Ser pai e ser mãe é desafiador. Tem dia que você pensa em parar, tem dia que você pensa em desistir, tem dia que você pensa em matar a criança, tem dia que você ama a criança apaixonadamente, mas Deus está dizendo, Deus está alinhando a nossa casa, a nossa família, Ele quer um alinhamento. E vamos então alinhar a nossa casa, alinhar a nossa vida. Porque se você não é pai, se você não é mãe, alinha a sua vida. Essa palavra não é somente para pais, mas é para você que é tio, tia, vovó, para você que não tem criança, adolescentes, jovens, essa palavra é para todos. Porque essa palavra nos ensina sobre a obediência. Precisamos obedecer a Deus. A obediência gera bênçãos na nossa vida. E a obediência começa desde do horário certo para dormir ao horário certo para acordar. Obediência em lavar o rosto, obediência em escovar os dentes, obediência em pentear o cabelo, obediência de colocar uma roupa adequada, obediência de ser educado por onde passar. A obediência, ela nos traz bênção, favor, unção, poder, graça. Mas a desobediência só traz problemas, maldições, contendas, confusões. Então escolha hoje com o que você vai ficar. Com a obediência ou com a desobediência? Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, meu Deus, nesse dia poderoso, glorioso. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada pai, por cada mãe, por cada vida que aqui comigo está, Senhor. Eu quero apresentar a vida de cada um ao Senhor. E principalmente eu quero apresentar a vida das nossas crianças. Meu Deus, passa com Teu sangue sobre as nossas crianças. Senhor, que as nossas crianças, elas sejam dominadas, meu Deus, pela obediência, Senhor Deus. Meu Deus, ajude as nossas crianças a cada dia a entender, se aprofundar na obediência ao Senhor. Ajuda a cada pai, a cada mãe, nos ajuda como pais, meu Senhor, nos ajuda como pais a educar, a ensinar os nossos filhos, porque como pais nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, muitas vezes nós fazemos tudo contrário à Tua palavra, muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes pensamos em parar, muitas vezes, Senhor, choramos sozinhos, no desespero de não conseguir educar, ensinar. Quantos pais que choram de desespero por não conseguir. Mas eu peço, Senhor, nos ajuda a ser pais que Te agradam, que Te louvam. Nos ajude a ser servos obedientes. Nos ajude a cada dia, a cada minuto, a cada segundo a praticar a obediência. Meu Deus, porque a obediência gera bênçãos. Nos ajude a ensinar os nossos filhos o Teu caminho, o caminho do Senhor, o caminho da verdade, da vida. O caminho que conduz e nos ensina a conduzir o coração dos nossos filhos ao Senhor. Visita os nossos filhos agora. Abençoa os nossos filhos agora, Senhor. Abençoa os nossos filhos. Livra os nossos filhos da imoralidade, do pecado, da mentira, da desobediência, da teimosia, da malcriação. Livra os nossos filhos da opressão, da perturbação. Livra os nossos filhos, meu Deus, de entristecer o Senhor, de desagradar ao Senhor. Livra os nossos filhos da desobediência. Põe um ponto final e nos ajude, Senhor.
Eu abençoo as nossas crianças, que todas sejam cheias do Espírito Santo, de coragem, de ousadia, de obediência, de temor, de verdade, de sinceridade. Cuida do coração das nossas crianças, proteja o coração das nossas crianças, para a honra e a glória do Teu santo nome. Nesse momento nós apresentamos o nosso propósito da mudança. Senhor, faz de novo, Senhor, opera mudanças e transformações. Meu Deus, para muitos o ano já terminou, mas para nós do Ministério Mudança de Vida só começou. O Senhor pode fazer em frações de segundos, minutos, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Concretiza, restaura, muda, define essas 3 situações da vida da tua igreja. Joga por terra todo o problema, toda a situação. Meu Deus, resolva, soluciona problemas antigos. Meu Deus, cura dores, feridas, cura o passado. Muda, transforma tudo, meu Deus, eu declaro mudanças na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa reunião, eu te agradeço por cada vida, eu te agradeço, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e nós confiamos no Senhor. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. E tudo que está escrito no propósito dessa pessoa, meu Deus, eu peço, muda, transforma para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós não aceitamos levar isso, meu Deus, nós não aceitamos levar isso para 2023. Se encerra neste ano esses problemas, essas situações, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.